Fala galera Smart, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos receber aqui o Guaraci Nakamura, o maior arrematante de imóveis da Caixa, de imóveis populares. Então ele vai entrar aqui hoje para trocar uma ideia com a gente. Hoje o tema da aula vai ser sobre arrematação, é claro, de imóveis da Caixa com o Guaraci. E vamos falar sobre se é realmente necessário e importante ser advogado para atuar em arrematação. Então a gente vai receber o Guaraci aqui para falar sobre esse assunto. E boa tarde, Guaraci, tudo bem? Tudo bom, beleza, Pierre? Bom demais. Estava aqui comentando aqui sobre o Guaraci. Acho que praticamente todo mundo conhece o Guaraci, pelo menos os mentorados conhecem. Quem segue a Smart aí conhece também. Muita gente nova que talvez não conheça. O Guaraci é mentorado Smart, é um parceiro aqui da Smart, ele conduz todo o pós-arrematação aqui da assessoria Smart nos imóveis da Caixa. Ele arrematou no passado, foram quantos imóveis? Chutei aqui 56, é isso? É isso mesmo, exatamente 56. 56 imóveis, cara, é coisa demais arrematado no ano passado, então ele recebeu a premiação aí de top arrematante aí no evento que a gente fez presencial esse ano. Tem quase 100 imóveis, já chegou em 100? 98 na minha contagem. Tá igual o Pelé, né? Já perdeu a contagem de quantos gols fez, né? 98 imóveis arrematados é muita coisa. E muito mais do que quantidade, é experiência, é conhecimento. Então o cara tem uma bagagem muito grande e não é à toa que é o top arrematante. E hoje ele vai conversar um pouco aqui sobre essas arrematações. E um ponto muito importante, Guaraci, que a galera quando entra em leilão fala mas eu não sou da área, eu não sou advogado, eu não tenho conhecimento jurídico nenhum. Eu consigo arrematar imóvel, leilão, para mim, dá para aprender, ou eu nem entro que o negócio aí é de outro mundo e eu teria que ter uma formação jurídica. A gente poderia abordar isso aqui hoje também, né? Sim, exatamente. Cara, é uma dúvida muito corriqueira, né, cara? Eu acho que assim, eu entendo que muita gente ou não entra nesse negócio por insegurança, né, Pierre? E essa insegurança eu acho que tem vários motivos, né? Falta de conhecimento ou não saber se isso é para mim. Será que leilão é para mim? Será que eu tenho que ser advogado? Será que eu tenho conhecimento suficiente? Como que é para desocupar? Puta, é muito enrolado, é difícil. Então eu, né, como sou engenheiro, trabalhei 14 anos CLT antes de migrar para o mundo dos leilões, né? Então eu trabalhei em fábrica mesmo, né? Então eu penso assim, se eu conseguir entrar no mundo dos leilões e estou conseguindo arrematar, estou conseguindo, né, realizar toda essa jornada, todo o ciclo entre a compra e a venda, eu acredito que todo mundo consegue, né? Legal demais, né? Porque a gente acha que por ser algo novo, a gente não vai conseguir, que precisa de um conhecimento específico. Você era CLT, era engenheiro da Johnson & Johnson, é isso? Exatamente, então, trabalhava lá da área de operações mesmo, de fábrica, engenharia da Johnson & Johnson. Então é engenheiro de produção, não é engenheiro aí de obra, nada que tem vínculo com o imóvel, não. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver, era fábrica mesmo, trabalhei com produção de band-aid, de absorvente feminino, de um monte de produtos diferentes, assim, de sundown, né, o protetor solar, então eu era engenheiro mesmo. Legal demais. Então é um mundo totalmente novo. Comenta aqui como é que você ligou a chave para esse mundo de imóveis, de leilão também, e se você tinha alguma crença limitante ali, ou algum receio específico de determinada área aí de leilão, desocupação, da parte jurídica, de reforma. Tinha algum entrave assim quando você começou? Sim, não, sem dúvida, né, cara? Acho que a primeira, ali, se eu voltar ali, né, porque que me levou a me interessar pelo imóvel de leilão, é porque eu estava interessado em comprar um apartamento para mim, né, para eu morar mesmo, e daí você começa a ver os preços, daí você começa a falar, cara, mas é muito caro, né, imóvel é muito caro, a gente sabe disso. Então daí você começa a falar, cara, e leilão, né, porque lá na Johnson, né, onde eu trabalhava como engenheiro, tinha o leilão dos carros da Johnson. E de frota, né? Da frota de carros e tal. Então ali foi meu primeiro contato com leilões. Daí eu falei assim, cara, por que não imóveis, né? Daí a gente comecei a fazer a pesquisa de procurar, né, informações, né? Daí foi mais ou menos na mesma época que eu conheci a Smart, né?
Então, eu falei, pô, legal, os caras têm um monte de conteúdo legal aqui. E eu falei assim, porque muito da insegurança que eu realmente acho é a falta de conhecimento, né? Porque o leilão é um investimento, na minha opinião. A não ser que você seja para moradia, mas eu acho que mesmo quem fala assim, vou comprar uma moradia, você vai parar? Dificilmente, porque você sabe que o negócio é bom. Então você vai lá e arremata. No que você arremata, independente se é para moradia ou investidores, mas a grande maioria das pessoas são investidores. Cara, se você vai investir em leilão, vai investir em ações, você vai investir em qualquer que seja o seu investimento, ou num empreendimento, uma padaria, num mercado, vou abrir um bar. Conhecimento acaba diminuindo essa insegurança daquele investimento. E para o leilão é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu percebi foi, cara, é ter que estudar mais. Daí, com a teoria que eu fui aprendendo, né? Daí aquilo foi diminuindo minha insegurança. Daí veio uma outra insegurança, cara, e desocupação, né? Porque essa é uma das coisas que mais a gente lá, quando a gente está nessa dúvida, né, de se vai rematar ou não, vem a desocupação. E daí a gente vai aprendendo que muitas vezes a gente consegue, né, com de alguma forma fazer uma desocupação amigável, consegue conversar, né, com as pessoas que estão ocupando, né? Claro que algumas pessoas são mais difíceis, outras mais fáceis. E quando eu percebi que mesmo quando era difícil, eu poderia recorrer a um advogado especialista, né, de leilões, eu meio que falo assim, então não tem que fazer nada. Eu jogo na mão do advogado ali também, né, para ele fazer uma emissão na posse e uma hora vai sair. Tanto que as emissões na posse que eu tenho, eu meio que só fico lá de vez em quando. Ei, doutor, ou doutora, né, como que tá aí? Daí chega uma hora e fala, não, tá emissão, já o juiz já tomou decisão, ou estamos lá mandando o oficial de justiça está indo lá. Então a gente começa a perceber que as barreiras que a gente coloca, normalmente tem uma forma da gente superar essas barreiras, né? Exatamente. Então, o cara pegou aí uma área totalmente nova, né? Começou ali buscando a casa própria, aí acabou vendo que no leilão de imóvel você compra com valor muito abaixo do valor de mercado. Depois que você descobre isso, aí você não quer mais outra coisa. Foram aí 98 arrematações, arrematação demais, muita coisa num curto período de tempo. Comenta aqui como é que funciona o que você faz, essa garimpagem para conseguir arrematar tantos imóveis. A gente vê muita gente reclamando tanto de concorrência, está muito concorrido, não acho imóvel na minha cidade. E você aí, ao contrário da maioria reclamando, você está aí nadando de braçada. Foram 56 arrematações no ano passado. Tem alguma técnica especial? É muito trabalho duro? É uma estratégia? Comenta um pouquinho dessa etapa de garimpagem, que eu acho que deve ser a dúvida da galera, né? Sim, sim. Eu particularmente, já comentei talvez em algum momento, né? Para mim, o principal é a frequência da pesquisa. Para mim, isso é o principal, tá, o Pierre? Por quê? Como eu me especializei mais em imóveis da Caixa Econômica Federal, né? Em imóveis populares. Então, a Caixa tem uma particularidade que ela está colocando imóvel praticamente todos os dias, cara. Então, se ela está colocando imóveis todos os dias tem imóveis também, leilões acontecendo, encerrando. Inclusive de finais de semana. Então, que é bom para quem, né, tem uma vida ali um pouco mais difícil durante a semana, final de semana tá ali, tá disponível. Tem venda direta, tem venda online encerrando de final de semana. Então, por que eu falo que é a frequência que normalmente é uma das principais dicas, vamos falar assim? Porque tem imóvel realmente entrando e saindo todos os dias, né, Pierre? Então, para você encontrar as boas oportunidades, você fala assim, vou entrar uma vez por semana. Nessa uma semana, falando especificamente da Caixa, que você não entrou e já saiu um monte de imóveis. Entendeu? Então, essa para mim é uma questão muito importante, da gente ter frequência mesmo. No caso, frequência, a gente pode traduzir como talvez ali uma persistência, né? Ou uma disciplina. Talvez o comportamento seja disciplina para você ter uma frequência bem frequente mesmo, uma frequência grande, né, de pesquisa e garimpagem. Legal demais aí. Então, aí, a dica é frequência, consistência, disciplina, porque na Caixa é toda hora tendo imóvel entrando e saindo ali. Então, é diferente do leilão judicial, que demora, que tem prazo, não sei o quê. Não, aqui é o tempo todo rolando ali, um movimento constante. Se você leva uma semana para voltar a garimpar, com certeza vai perder boas oportunidades. Então, tá aqui a dica do top arrematante da mentoria Smart, 56 arrematações no ano passado.
Guará, quem não te segue aqui, ó, pode falar aí do seu Instagram. O Guará tá com o Instagram novo agora para divulgar sobre os imóveis da Caixa. Se puder falar aí para a galera te seguir, muita gente perguntando. Exatamente. Então, né, pessoal, esse aqui é meu perfil pessoal, Guará Nakamura, mas a gente criou um perfil, né, a gente criou um perfil juntos aí para divulgar dicas, estratégias de arrematação de imóveis da Caixa. Então, esse novo perfil chama Guará Caixa, chama Guará Caixa, então esse perfil. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais dicas, sugestões, estratégias para arrematar em volume, ou primeiro imóvel, ou desocupação, ou venda. A gente vai compartilhar um pouco de tudo para realmente trazer conteúdo relevante, né? Uma das coisas que eu ficava pensando, né, antes de criar esse perfil, né, Pierre te falava, eu falei, cara, se não for, tipo, se não for informação relevante para ajudar, para contribuir, cara, para mim não tem sentido. Então, o objetivo lá é compartilhar informações relevantes. Ó, é o cara que tem mais arrematações na pessoa física na Caixa Econômica Federal. Então, com toda certeza, é o cara que tem mais conhecimento e mais experiência. Então, tem que buscar informação direto com quem realmente faz na prática. Dessas arrematações todas aqui, quase 100, 98, você tem alguma que queira trazer aqui? Algum caso mais específico, alguma coisa atípica? Então vamos lá. Acho que primeiro, vou pensar nas minhas primeiras arrematações ali, né? Porque acho que muitas pessoas talvez estejam nesse início dessa jornada, dessa possível transição de carreira que eu também fiz, depois que eu me senti um pouco mais seguro. A gente acha que todo imóvel ele vai ser, como eu comentei, muito difícil de desocupar. Então tem imóveis, né, que a gente às vezes tenta obter essa informação previamente ao leilão, né? Que seria o melhor dos mundos. Mas ainda assim tem muitas surpresas boas que a gente também encontra nos leilão. O meu primeiro imóvel popular que eu arrematei em Campina Grande, um apartamento, estava desocupado. Então, e eu não sabia dessa informação. Tipo, eu já fui preparado para guerra. Eu fui preparado para guerra. Você já falou, caramba, quem que vai ser o advogado que vai me ajudar? Porque eu estava nesse negócio dessa insegurança. E quem que vai ser o advogado que eu vou contratar aqui? Chegou lá, né? Mandei uma pessoa lá bater no apartamento, e tal. Eu falei, não, né? Normalmente a gente não vai pessoalmente, não sabe qual que é a reação, né, da pessoa ali. Mandei uma pessoa, daí lá conversou com o síndico, não, a pessoa já desocupou lá, na verdade, tá tranquilo, é só entrar lá, tô com a chave, ele tava com as chaves. Tem uns negócios, então a gente sempre pensa no pior e se prepara para o pior, mas nem, às vezes a gente tem boas surpresas, né? Então a minha primeira arrematação popular teve essa grande surpresa de estar desocupado, sabe? Não tô falando que todo mundo vai ter essa felicidade, né? Mas acontece. Então, às vezes a gente também, às vezes a gente fica colocando muito mais preocupação onde existe, sabe, o Pierre? A gente tem que estar preparado para isso. Eu estava, assim, eu estava me preparando para isso psicologicamente, mas daí foi uma grata surpresa, sabe? Bom demais, né? O cara ainda deixou a chave aí com o síndico aí, facilitou o seu trabalho, não precisou nem chamar o chaveiro. E a minha primeira arrematação também foi assim, né? O cara me entregou as chaves, o antigo morador já tinha saído do imóvel e me entregou a chave, né? E foi, inclusive, fiz uma amizade com ele aí depois, legal demais. Muito legal, porque quebra aquele estigma, né? De que a arrematação, você vai pegar o imóvel ocupado, detonado, o cara vai estar lá, vai querer brigar contigo na hora que tu chega, que não vai sair nunca, não é nada disso, galera. E às vezes a gente deixa de pegar boas oportunidades por crença limitante, por algo que a gente imagina que é problemático, na verdade não é falta de conhecimento. Aquelas coisas que dão ruim quando a pessoa faz errado, se divulgam, né? Tudo que é notícia ruim, ela se divulga mais do que a notícia boa. Então, às vezes, prevalece essa ideia de que vai ser muito demorado e dificultoso a ocupação, e na prática não é nada disso. E sabendo fazer, então, ainda é mais rápido ainda. Então, a prova aqui é o Guaraci. Sim. Dessas arrematações todas aqui, comenta aí, você escolheu alguma localidade, está espalhado no Brasil inteiro, tem um perfil de imóvel específico, como é que funciona? Perfeito, ótima pergunta. Aqui, né, então, dentro da Smart a gente fala muito sobre não ter uma barreira geográfica, né, o Pierre? Então, minhas primeiras arrematações ali foram na região onde eu morava, São José dos Campos, Caçapava ali, São Paulo, que era próximo, né? Então eu morava em São José.
Então, as primeiras arrematações foram numa região onde onde eu alcançava de uma forma assim de carro, vamos falar assim. Depois, cara, que você começa a ver os exemplos, né, dos nossos amigos, nossos colegas, nossos parceiros, que, né, você fala assim, caramba, os caras estão arrematando lá no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Então, você começou a despertar o interesse em mim. E eu falei assim, cara, eu vou experimentar esse negócio, mas eu vou experimentar gastando 200 mil, 300 mil? Não, vamos experimentar, tipo assim, investindo pouco. É que nem é um investimento de risco, certo? Leilão é um investimento de risco, onde quanto maior conhecimento, menor o risco. Já falamos sobre isso. Mas nesse caso, eu falei, cara, não tenho muita experiência de fazer isso à distância. Vou fazer com imóvel caro? Não. Eu fui lá e investi, comecei a investir em imóveis um pouco mais baratos. Porque, de uma forma, o que eu acho que é importante para quem está começando também, ou está no início da jornada? Eu acho que tem que tomar um certo cuidado de não investir um valor do seu patrimônio que seja muito relevante, sabe, Pierre? Por exemplo, a pessoa tá lá, pô, tô com 50 mil guardado, vai colocar, mas de repente não tenho nenhuma outra reserva. Eu sugeriria investir 50 mil e ficar sem reserva? Eu não sei, né? É uma decisão muito pessoal, mas eu acho que é melhor você tentar, de repente, investir 30, 35 mil, 40, porque a gente encontra oportunidades nesse valor na caixa e ter aquela reserva de valor de 15, 20 mil, sabe? Então, a caixa possibilita muito isso, sabe? Então, da gente começar menor, porque tem imóveis mais baratos, onde a gente pode se experimentar, né? Experimentar uma arrematação à distância, se acaso aquilo não saia conforme a gente prevê, ou não atinja totalmente a minha expectativa de retorno, não foi tão relevante no meu patrimônio, sabe? Mas no final das contas, cara, eu fiz um levantamento recente também dos meus imóveis, o Pierre, e eu tive dos 98, vamos falar aqui basicamente 100 imóveis, teve somente 2 imóveis que eu fiquei abaixo de 50% de retorno, cara. Ó, 2 imóveis aí de 98, né? De 98 imóveis, 2%, vamos falar, por isso que eu quis falar sempre, 2% dos meus imóveis ficaram abaixo de 50% de retorno. Rapaz, cara, que fantástico isso aí. E por que isso, né? Porque você pega imóvel de valor baixo, né? Aí vai e faz ali uma reforma rápida, simples e já vende rapidamente. E assim, é claro que você não está girando também muito dinheiro, né? Imóveis de valor alto, mas somando vários imóveis e o percentual em 50%, tá ganhando 50% do teu capital investido em pouco tempo. Sim. E normalmente, como é que é o giro desse imóvel? Demora muito tempo para vender? Vende mais rápido, que é um valor mais baixo? A média, cara, eu sempre coloco uma expectativa, né? Uma expectativa, e calculo as coisas em cima de 12 meses. Porque tem imóveis que passam de 12 meses e tem imóveis que são menores do que 12 meses, quando a gente tem algumas felicidades como essa de pegar um imóvel desocupado. Daí eu comprei, durante ali, né, um momento de desocupação, de documentação, já, né, a gente conseguiu esse contato com o síndico. Reformamos, reforma de apartamento é geralmente muito barata. Se eu não estou enganado, acho que gastei 2.500 ou 3.000 reais nessa reforma. Foi limpeza, pintura e trocar algumas cerâmicas quebradas, cara. Depois eu compartilho lá no Guaracaixa, no meu perfil Guaracaixa, que como que tava. Tava só sujo mesmo e tinha umas cerâmicas afundadas, assim, sabe? Então acho que foi 2.500, 3.000 reais de investimento. Na época eu paguei 12 mil reais nesse apartamento em Campina Grande. Investi 2.500 em reforma, 3.000, não vou lembrar de cabeça, mas eu encontro aqui a informação. Daí com documentação foi barato também, alguém acho que perguntou sobre documentação. Então, eu acho que eu gastei ali uns 4 mil de documentação, 3 a 4 mil. Então, o investimento total acho que foi mais ou menos 20 mil reais para ter um apartamento à venda, pronto, quitado. E eu vendi à vista por 80, cara. Olha aí, cara, muito legal. E você gosta muito de imóveis populares, os populares raiz, né? A gente chama pop raiz de valor baixo. Sim. Desses aí, qual o valor mais baixo de um imóvel que você arrematou? Deixa eu ver aqui, ó, que eu abri minha planilha, tá? Então eu tô com as informações dos 98 imóveis aqui à vista aqui. Deixa eu ver, é o mais barato que eu peguei. R$ 5.200. Uma casa. Uma casa por R$ 5.200. 5.200. Preço mais baixo aí do que um celular, né? Um iPhone. E a gente então, fala que a exatamente. galera não acredita, né?
Essa casa você já vendeu, já reformou, está em processo de venda? Como é que tá? Eu comprei o ano passado, 2023. Eu vendi ela o ano passado mesmo. E vendeu por quanto? Vendi, deixa eu ver aqui, 75 mil. Calma aí, comprou por R$ 5.000, gastou em reforma quanto? Deixa eu ver, reforma foram. Essa casa estava meio acabadinha. Eu gastei uns 22 mil reais. R$ 22.000. Gastou É. mais na reforma do que no lance, né? Não, 22 gastei, mais é muito 5, mais. 27, mais aí escritura, registro, fechou aí nos 30 mil, operação. A gente fechou em 32 o investimento total. 32 e vendeu por É, 75. Ó, mais do que dobrou aí o capital, né? exato. Muito bom aqui, ó. E muita gente reclamando aí que não acha imóvel de valor baixo, imóveis populares. Tem oportunidade. É claro que tem que ter o olho, né? Saber identificar, saber avaliar. Inclusive o Léo aqui perguntando, ó, que ele, de verdade, né? Eu estou há alguns meses vendo inúmeros imóveis da Caixa, tudo com pagamento à vista, com valor de 30% abaixo da avaliação. Como é que o Guará consegue 50% de lucro aí? Dá o pulo do gato aí pro Léo, que o Léo não tá conseguindo achar as oportunidades. Ó, é basicamente o que a gente falou agora há pouco, tá, Léo? Que é frequência mesmo, cara. Se a Caixa não tem um dia certo para entrar e nem para sair imóvel, é o tempo. Acho que são com 26 mil imóveis na Caixa hoje, disponíveis no site. Até pouco tempo atrás estava com 26 mil. 26 mil imóveis, galera, disponível no site da Caixa. 26 mil é muita coisa. Então, é o que eu tô falando, entra e sai toda hora. De vez em quando, a Caixa manda essas promoções. Então, cara, se você não estiver lá vendo essas oportunidades, tipo, vendo, né, garimpando, pesquisando, a oportunidade vai passar mesmo. Você não vai saber da oportunidade. Então, não tem, é promoção mesmo, é promoção da Caixa. Assim, porque normalmente tá lá, se você entrar agora lá, talvez tenha alguma promoçãozinha lá, algum imóvel barato. Mas no geral, ela escolhe alguns períodos, né, para mandar um lote melhor, ali com um monte de promoções. Então a gente não tem data, não tem regra, não tem critério, do nada aparecem uns lotes aí com 90% de desconto. Essa casinha aí, você pegou ela onde? Qual cidade? A primeira que eu falei lá dos 5 mil, eu peguei em Essa, Ceará-Mirim, em Ceará-Mirim. qual a população de Ceará Mirim? Cara, deve ser uns 50 mil habitantes. É grande, né? 60 mil habitantes. Comparando com outras cidades menores aí que você já arrematou, Hoje em dia é engraçado, é grande, 50 mil habitantes, né? Mas é uma cidade pequena, mas assim, para quem mora, né, em cidades maiores aí, 50, 60 mil habitantes, obviamente que é uma cidade pequena, é que a gente eu já arrematei em menores ainda. O André Luiz ele falou que comprou uma casa em Tocantins por R$ 3.850. Então, às vezes, a pessoa fica olhando só naquele imóvel, apartamento, área nobre, cidade grande, mas tem imóveis nessas cidades pequenas que tem demanda, que vende lá. Tem pessoas que moram também, que compram imóvel, que precisam de moradia, e você pode ter um lucro aí significativo. Então, cada operação dessa aí de popular pode te dar 30, 40, às vezes até R$ 50.000 de lucro, sabendo fazer e identificar a oportunidade. Então, muita possibilidade aí nesses imóveis populares que muita gente deixa de lado, que não olha. Então tá aí, ó, uma possibilidade. Vou aqui para a caixinha agora, assim, Claro. tem várias perguntas que a galera fez aqui. Eu já vou até fixar aqui o do Felipe. Qual é o ticket médio de compra desses imóveis, venda e reforma que você tem focado? Então, numa média aí, por quanto você compra, quanto gasta de reforma e por quanto vende? Cara, o ticket médio, assim, ele varia. Aliás, varia não, né? Porque vamos falar de média. Mas eu diria que hoje deve estar na faixa aí de uns 30 mil reais o ticket médio, né, o Pierre? Por quê? Porque a Caixa tem esses imóveis muito baratos, beleza, mas hoje tem mais pessoas atentas também a esse tipo de imóvel, né? Tô falando que há 2 anos atrás era mais fácil da gente encontrar imóveis muito baratos e muita gente não comprava, né? Hoje em dia as pessoas, muita gente não, mas algumas pessoas já estão um pouco mais atentas a esse nicho. Então eu diria que hoje deve estar na faixa de uns 30 mil reais o ticket médio dos imóveis populares, tá? E investimento de reforma, puta, cara, varia muito mesmo, mas vou tentar colocar um número aqui. Se for um apartamento,
a gente sabe que apartamento é só reforma interna, né? Pintura, cerâmicas, os acabamentos. Então, eu diria que talvez com uns 5 a 10 mil, 10 mil um caso talvez um pouquinho mais, que talvez tenha um pouco, demande um pouco mais, 10 mil, 5 mil uma reforma mais básica, né? Bem basicona mesmo. Dá até para ser menos se for tiver em ótimas condições. E que mais? Então eu diria que seria de 5 a 10 mil. E a não ser, mas eu já peguei um apartamento popular que eu gastei uns 20, Pierre, que o negócio tava. Eu tive que refazer o piso inteiro do apartamento, tava tudo fofo. Então eu acho que daí, nossa, ele tava ruim demais, assim, um monte de gato, não era apartamento de torre alta, eram aqueles apartamentos de mais horizontais, assim, sabe? Nossa, tava bem acabado, eu gastei 20 mil. E mesmo assim foi mais de 50% de retorno. Para você ver, né, que mesmo se precisar gastar a grana com reforma aí, que às vezes precisa, né, ainda é altamente lucrativo. Então é um mercado aí pouco explorado, esses de imóveis popular raiz, né, de valor mais baixo, que tem muita oportunidade de lucro. Então, o Guaraci hoje, ele fez a transição de carreira, né, Guaraci? Se você quiser comentar, né, que antes você era um engenheiro aí, trabalhava lá para Johnson Johnson, tinha um salário bom, CLT, e você fez a transição e hoje vive só de leilão de imóveis. Se você quiser comentar um pouquinho dessa transição, como é que foi, né? Legal. Eu trabalhava na Johnson, né? Trabalhei 12 anos na Johnson, depois eu trabalhei numa startup também lá de São José dos Campos, mais 2 anos. Naquele momento, vou falar para você eu, com essa prospecção, né, com essa jornada que foi começando a arrematar um aqui, outro ali, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 5 imóveis arrematados, né, eu sei que não é pouco para muita gente, já é muito, mas assim, quando você pensa em transição de carreira, você quer ter um pouco de segurança. Fala, tô largando um salário para transformar isso numa outra profissão, numa outra carreira. Então, e é uma decisão super difícil. Muitas pessoas me perguntam, você até elogiam mesmo, assim, sabe? Pô, legal, agora parabéns mesmo, que legal que você tomou essa coragem. E é necessário mesmo, né, coragem para fazer isso. Você sai de um salário fixo, CLT, férias e tudo mais, para um negócio ali que tem muitas incertezas no começo ainda. Então, quando eu tive ali pela quinta arrematação aproximadamente, eu consegui falar assim, cara, tá para entrar a primeira arrematação minha ali, dessas 5 que eu tinha feito acumulada. Tinha 5 imóveis em andamento naquele momento. Falei, cara, pô, o primeiro daqueles imóveis já tá para vender. Daqui uns 2 meses eu tô sentindo que sai à venda. Eu falei, cara, quer saber? Eu só consigo pensar em leilão. Acho que o Léo ali comentou, cara, você demitido porque eu só pensei em leilão. E eu também falei, eu pensava exatamente o mesmo, tá, Léo? Eu falei, cara, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja leilão. Porque quando você começa a arrematar, você fica louco, cara. Você fala assim, não é possível que eu fiz um negócio tão bom, mas agora eu preciso vender, eu preciso reformar, eu preciso desocupar, eu preciso de tempo para isso, né? E daí você começa daí você começa a investir muito tempo. Daí chegou uma hora que eu falei, cara, onde que eu tomei a decisão? Foi o momento da decisão efetivamente. Quando eu vendi o primeiro, quando eu percebi que a primeira arrematação dessas que estavam em andamento comigo me daria mais do que o meu salário anual. Eu falei assim, cara, eu estava projetado de lucro, que não, na época esse imóvel não era popular, tá, o Pierre? Mas eu tinha investido nele 100 mil em parceria com outras pessoas, e a gente já estava vendo que a venda eu ia retornar 180 para mim, né? Eu ia ter 80%, 80 mil de lucro. Eu falei assim, caramba, 80 mil de lucro. 80 mil de lucro já era mais do que eu ganhava na época do meu salário anual, né? Então eu falei, não tem sentido, porque na minha empresa eu trabalho 220 horas por mês. No ano, 2 mil e um monte de horas aí. Sendo que essa arrematação, eu vou ter investido 100 horas de trabalho. Quando eu me dei conta disso, falei, caramba, 100 horas de trabalho, que seja 200 horas de trabalho, vai me gerar 80 mil. Enquanto 2.500 horas de trabalho CLT vai me gerar menos do que 80 mil. Nessa hora eu falei, cara, não tem sentido. Daí eu peguei, pedi demissão, né? Falei, bom, não dá mais tal. E eu lembro que no primeiro dia, eu tava até contando essa história pra Dani, eu falei assim, cara, beleza, agora que eu pedi demissão, eu lembro do meu primeiro dia, assim, eu falei, eu olhei para o meu quarto, que eu tava trabalhando no home office, falei, cara, o que eu faço agora exatamente?
Daí, por quê? Porque no CLT, você sempre tem um chefe, você tem metas, você tem a estratégia da empresa, você sabe o que você precisa fazer um MBA, você sabe que você precisa fazer isso, aquilo, mestrado, sei lá. Meio que você sabe, que você pode não estar fazendo, mas você sabe o que você tem que estudar, qual que é a estratégia da empresa, o que eu preciso fazer, qual que é o objetivo do departamento. Então, você é demandado. Quando você pede demissão e faz a transição, é uma luz branca. Daí eu falei, caramba, o que eu faço? Falei, quer saber? Eu vou prospectar, não tem o que fazer. Meus 5 imóveis aqui, um tá em reforma, o outro tá aqui em documentação, o outro tá em desocupação. Então eu tô com tempo disponível. Então eu comecei a garimpar. Cara, quando eu vi a quantidade de oportunidades que tem, eu falei, nossa senhora, vai faltar dinheiro agora. Tipo, eu preciso de dinheiro agora, não preciso mais de tempo. Agora o negócio é dinheiro, é muita oportunidade. Então, a questão da transição de carreira, ela passa muito por essa coragem de você tomar essa decisão, mas o que me trouxe, de certa forma, um pouco de segurança é ver que uma daquelas arrematações que eu tinha, me geraria mais lucro do que o meu salário anual, cara. Fantástico, né? E tomar uma decisão dessa aí tem que ter muita coragem, né? Você sabe que o mercado é promissor, mas você tem algo ali que é seguro, tem estabilidade. Então, parabéns aí pela decisão, uma decisão aí que requer coragem, né? A família toda é influenciada pela decisão, mas deu muito certo aí, graças a Deus. Então, parabéns pela decisão. Vamos voltar aqui para as perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Várias perguntas aqui na caixinha, né? O Ed Malabares perguntando qual a perspectiva de vocês dois para o mercado de leilões daqui a 5 anos, com tanta gente se especializando. Aí já é daqueles caras que acha que está concorrido. Comenta um pouquinho aí dessa concorrência aí, Guaraci. Bom, eu falei agora há pouco que são 26 mil imóveis da Caixa, certo, Pierre? Então isso já dá um pouco do panorama aí. Cara, vou ser bem honesto com vocês. Eu lembro de 3 anos atrás, falando que está saturado. Por quê? Porque eles veem o curso da Smart, outros cursos, outras pessoas, né? Novos alunos, novos entrantes no mercado a todo momento. E falava assim, cara, eu lembro de 2020, 21, 22, 23, toda hora tá saturado, galera. Hoje, né, até porque pela demanda que eu tenho aqui, né, de estar aqui com a gestão da assessoria da Caixa, as minhas arrematações próprias e tudo mais, eu tenho menos disponibilidade para prospectar, para garimpar. Mas agora com experiência, né, com um pouco mais de bagagem, eu entro na Caixa, assim, eu já consigo sempre ver 2, 3 oportunidades, assim, às vezes até em venda direta mesmo, cara. Ali, tipo, dando sopa. Então, tudo isso me leva a crer, me mostra que o mercado não está saturado. Então, ainda é muito comum fazer arrematações nesse ano de 2024 com 80, com 90, com 100% de retorno. Muito comum mesmo, tá, pessoal? E eu não estou me dedicando na garimpagem, vou ser bem honesto. 2023, até 2023, eu fazia com muita frequência mesmo. Foi ainda realmente onde eu aumentei, explodi assim, a quantidade de arrematações. Esse ano, mesmo com pouca disponibilidade de tempo, de foco nisso na garimpagem, que é onde a gente consegue as boas oportunidades, de vez em quando eu entro, cara, eu falo, pô, ainda vou lá e arremato. De venda direta às vezes mesmo, sabe? Então, eu não vejo que o mercado está saturado, sabe? Então, pela quantidade de imóveis, pelo retorno que eles ainda proporcionam, e tem uma informação também que eu não consigo afirmar porque foi uma outra pessoa que me passou. Que falou assim, Caixa, que a Caixa ainda tem dezenas e dezenas de imóveis que ela ainda não lançou no mercado, porque, né, até pela quantidade que já tem disponível, e senão daí com muita oferta cai, né, o ticket médio da venda da Caixa. Então eles têm um monte de imóvel acumulado no estoque deles que eles nem consolidaram propriedade porque tem que vender os atuais. Então, digamos assim, se a Caixa jogasse no mercado tudo que ela tem hoje, eu já ouvi falar que tem 100 mil imóveis da Caixa hoje disponível. Eu já ouvi falar coisa do tipo, sabe? Então eu não consigo ver. Né? É muita coisa. Toda hora. E o dinheiro também é limitado, né? Às vezes o cara arremata e daqui a pouco ele está fora do jogo e está sem dinheiro para arrematar. Então vai ter sempre oportunidade ali. Esse papinho de que está concorrido sempre existiu, sempre vai existir. E se você ficar esperando não estar concorrido para entrar, você não vai entrar nunca, né? Então é discurso de procrastinador que quer adiar a tomada de decisão. O Paulo Costa perguntando aqui sobre essa busca diária, né? Que você falou que tem que ter consistência, né? Você olha sempre as mesmas localidades
Ou a cada dia você olha uma região diferente? Como é que você faz esse filtro aí para orientar nessa busca? Ó, uma vez que você já é um arrematante mais experiente, daí você já começa a querer olhar para os mesmos locais pela facilidade, né, Pierre? O que eu quero dizer facilidade? Você já tem lá eu já conheço o pedreiro, o corretor, já conheço tudo lá daquela cidade. Ah, cara, daí acaba que é mais fácil, né, pra gente fazer todo esse processo de compra e venda, né, o Pierre? Então, eu dou preferência para os imóveis que eu já tive alguma arrematação naquele local, né? Que eu já fiz todo o ciclo inteiro ali de compra, reformas, ocupação e venda. Então é comum Agora, tu comprar vários imóveis na mesma cidade, na mesma localidade? sim, tem oportunidade sim, né? E qual que é o legal disso? Porque às vezes, né, quando você vai comprar numa localidade nova, normalmente eu penso que é importante que dê um bom lucro ali, né? Porque, pô, vai me dar um trabalho do caramba, assim, eu pegar do zero. Não conheço pedreiro lá, vou ter que desenvolver um pedreiro lá, conhecer, conversar, criar confiança, criar uma forma de trabalho. E o mesmo vale para corretor, o mesmo vale. Então, assim, tem uma complexidade, uma dificuldade de você arrematar um imóvel no lugar que você não tem absolutamente nenhum contato. Tem complexidade sim, dá trabalho sim. Então, por esse trabalho que dá você desenvolver uma nova localidade, eu acho que ela tem que te dar um bom retorno para você ter esse trabalho. Uma vez que você tem esse trabalho, daí é claro que se tiver boas oportunidades lá, daí você fala assim, pô, agora já está tudo mais fácil lá, não precisa nem necessariamente ser um imóvel tão barato assim, eu só compro se pagar 10 mil reais. Não, não é toda hora que tem. De repente você pode subir um pouquinho o valor de arrematação de investimento, porque te traz um pouco de facilidade na condução desse processo, sabe? Ó, legal demais. Então aí, ó, tem que fazer com consistência, aproveitar que já conhece a localidade, aproveitar que já tem uma rede de parceiros estabelecida para poder facilitar nessa arrematação. Tem uma pergunta aqui que já passou, não está na caixinha, que é sobre a reforma, né? São muitos imóveis em várias localidades diferentes. Como é que você faz a gestão dessa reforma? Legal. Você às vezes não conhece ninguém na cidade. Como é que você toca uma obra numa cidade que você não tem, às vezes, um ponto de apoio? Parece que travou e para mim Opa, travou aqui o Guaraci. Eu também, travou. Agora voltou, Pierre. Pode Voltou perguntar aí, de novo. né? Voltou. Vou falar de novo aqui, que travou na hora que eu estava falando. Você arrematou imóveis em várias cidades, algumas delas que você não conhece, quer dizer, a maioria delas provavelmente você nunca foi, mas algumas delas você não tem nenhum ponto de apoio, não tem nenhum mentorado de marketing, não tem um conhecido nem nada. Como é que você toca uma eventual reforma numa cidade dessa que a princípio você não conhece ninguém? Cara, essa é uma grande dificuldade, né? Uma grande dor aí que a gente tem quando a gente começa no segmento pop, né? De não conhecer ninguém realmente numa cidade. Cara, por que pareça, é olhar no Google e começar a procurar um contato na cidade. Puta, ó, pra você ter noção, ó. Eu comprei uma casa, que é um exemplo que eu quero dar desse assunto, em Heliópolis, na Bahia. É uma cidade, cara, não lembro se era 20, 30 mil, era uma cidade bem pequena. Não tinha imobiliária, não tinha nada. Eu falei, caramba, eu procurava ali no Google, digitava no mapa, em tudo. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu vou ligar para qualquer comércio. Eu liguei para uma cabeleireira. E por incrível que pareça, a cabeleireira me ajudou na arrematação. Eu falei assim, meu nome é Guaraci e tal. Eu liguei para várias pessoas, eu só tô falando que até que chegou a cabeleireira. Eu falei, então como que eu posso te ajudar ali? Ela falou, então, eu tô querendo comprar um imóvel aí na cidade e tal, mas eu tenho muita dificuldade para encontrar alguém que me ajude, não sei o quê. Daí a mulher era super simpática, né? Então falou que todo mundo vai ser, mas daí foi desenvolvendo ali a conversa. Daí eu falei, você consegue me ajudar? E você conhece a pessoa lá? Ela falou, eu acho que eu até conheço. Ela falou, eu acho que eu até conheço a pessoa lá e tal. Daí ela pegou, foi até a casa, tirou umas fotos para mim. E me mandou, sabe? Eu paguei ela, né? Claro, né? Pela ajuda. Então, esse é um caso de uma situação que é bem difícil, né? Daí, a partir dela, eu comecei a pedir dicas de outras coisas, sabe? Então, são vários casos que eu tenho com táticas, estratégias diferentes e novas, assim, que eu fui também, né, desenvolvendo, ou ouvi falar de alguma coisa, você meio que dá uma ajustada, que às vezes funcionam, sabe, cara? A gente tem que ter um pouco da cabeça aberta para mexer nesse negócio.
Então, inclusive, né, no perfil que a gente está começando agora, o Guaracaixa, né, o perfil Guaracaixa aqui no Instagram, a ideia é compartilhar muito desses casos, sabe, ô Pierre? Tipo, dicas, estratégias, casos, sugestões, justamente para que eu sei muito bem das dificuldades que a gente passa nesse começo, cara. Né? Tô com uma quantidade maior agora de rematações, mas lembro bem das dificuldades que eu tinha lá no começo, né? Falei, caramba, como que eu vou rematar a distância? Como que eu vou desocupar a distância? Como que eu vou reformar a distância? Como que eu vou descobrir uma pessoa num lugar novo? Tem muitos como, muitos porquês, muitas dúvidas, muitas inseguranças, sabe? Então a ideia é justamente compartilhar isso nesse perfil. Ó, legal demais. Então, quem não segue ainda, siga aí Guaracaixa, tudo junto, o perfil que ele vai compartilhar aqui toda a experiência dele, o top arrematante de imóveis da Caixa Econômica Federal do Brasil. Dessas arrematações todas aí, é claro que teve que negociar a desocupação, né, do imóvel. E em algum desses casos você já pegou imóvel com inquilino, né? Pergunta aqui do Vilela, né? Você já negociou a desocupação de imóvel com inquilino? Se sim, como é que foi? Se for o inquilino, ocupante, né? Muitos. Se for inquilino, especificamente, o cara aluga o imóvel, já tive alguns casos sim. E tem situações um pouco diversas. Em alguns casos, o inquilino fala assim, cara, não tenho nada a ver com isso, fala com o proprietário. Daí ele vai lá, me passa o telefone do proprietário, a gente começa a negociação. Em outros casos, cara, tipo, eu já negociei diretamente com o inquilino mesmo, e o cara, tipo assim, o cara falou assim, ah, beleza, não vou me meter nisso, vou sair, né? Então, tipo, já tô saindo, não quero ficar me metendo nesse rolo. Então a pessoa meio que não quer estar no meio de um rolo, ela não sabia que o negócio estava leilão, então ela meio que desocupa de forma mais de uma forma amigável mesmo, sabe? Então daí acaba que a negociação acaba sendo muitas vezes com o proprietário, porque o cara fala assim, ah, não, o imóvel é meu, tá? Ele vai lá tomar posse de novo. Ou não, e teve esse caso de inquilino que eu já negociei com o próprio proprietário também, do tipo, ah, cara, te dou aqui uma ajuda, tal, para te compensar. Eu sei que você perdeu o imóvel e tal, mas, pô, você tá ganhando dinheiro com aluguel, então você já tá ganhando dinheiro com o imóvel, mesmo que você não pagou, né? Se for, você tá ganhando dinheiro com o negócio que você não pagou. Então também, pô, vamos entrar num acordo que seja bom para nós, né? Porque dependendo do que você propor aqui, eu não vou te pagar, eu vou colocar um advogado aqui, você não vai ganhar nada. Então, né, é negociação mesmo, pura e simplesmente negociação, né, Pierre? Às vezes diretamente com o inquilino ou com o proprietário o ex-dono daquele imóvel, né? Exatamente. Então, tudo é negociação. E nessa negociação, cada caso é um caso. Normalmente você vai oferecer ali um valor econômico para ajudar e compensa demais antes de entrar com a emissão na posse, se for necessário, né? A Solange perguntando aqui qual é a sua estratégia para vender logo, né? Então, são vários imóveis. Imóveis populares também deve ter uma estratégia específica aí, né? Para vender o imóvel, né? Sim, sim. Desculpa, eu dei uma dispersada aqui, eu fiquei pensando numa coisa, perdão. Então, a pergunta é sobre a venda do imóvel, de imóveis, né? Isso, estratégia de venda de imóvel popular, né? Normalmente esses imóveis populares, o camarada está mais preocupado com quanto é a prestação do que quanto é o valor do imóvel. Tem alguma estratégia específica, né, para poder facilitar também o lado do comprador? Ah, cara, sem dúvida, primeiro lugar, né, no imóvel, primeiro lugar, primeiro e segundo disputando ali, é a localização e o valor, né? Porque assim, dependendo da localização, mesmo o imóvel sendo muito barato, você tem dificuldade para vender. Então, vou colocar aqui que para todos os imóveis, acho que inclusive o popular, a localização é sempre importante. Então, vamos colocar que isso é um fator importante para a venda, para te ajudar ou te acelerar a venda. O valor, cara, também daí já disparado é o segundo requisito aí, né? Porque o imóvel popular é muito difícil. Eu compartilhei aqui, né, na live uma situação que eu considero hoje atípica de que o cara comprou à vista, né, de mim. Pagou 80 mil num apartamento à vista. Mas é um caso mais atípico, né? O mais comum, o mais esperado é que a pessoa, né, compre financiado, né? Até porque se a casa é popular, a gente está vendendo para um público mais simples, né? Que talvez não tenha uma renda, que provavelmente não tem uma renda muito alta. Então, qual que é a forma aí, meio Casas Bahia, de vender? Parcela, né, o Pierre? Então, se a parcela cabe no bolso da pessoa, isso desperta mais interesse, gera mais procura, né? Então, eu diria que para você que a parcela tem que estar, né, normalmente, então, pegar um imóvel que seja financiável, né, que tenha possibilidade de financiar, porque algumas coisas podem impedir o financiamento.
Então, pegar um imóvel numa situação financiável e numa parcela que seja atrativa para aquele público, entendeu? Eu não sei se isso é muito óbvio, né, ou não. É legal demais, que é um público bem específico, né? Já teve algum caso desse que para poder viabilizar a venda, você pagou ITBI, despesa de escritura ali, que o cara não tinha condições? Sem dúvida, já tive casos assim, sim. Porque aí tem que entrar no cálculo de viabilidade financeira, que é uma questão totalmente pessoal, né? É uma decisão pessoal de cada um. Quanto que menos do que isso, para mim, não é interessante, eu não entro nesse negócio. Eu acho importante e prudente a gente considerar que às vezes vai ter um gasto ali na venda, né? Não é só o gasto na compra e na reforma, mas um gasto, não é nem gasto, é um investimento. Você tem um investimento na venda. Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu tenho interesse, eu sou funcionário público, né? Trabalho na prefeitura, eu tenho minha carteira assinada, às vezes é um cliente que tem interesse, tem uma renda comprovada, digamos, um cliente bom, porém que às vezes ele não tem a capacidade ali de pagar uma documentação que sai 5, 6, 7, 8 mil reais, né, cara? Então, ITBI, registro, né, escritura ou taxa de financiamento da Caixa, toda a documentação da venda. Então, a gente tem que estar aberto, né, com a mente aberta para sim, se fizer sentido para você, investir nessa documentação da venda também. É tudo viabilidade, né? Você paga ali, mas tem viabilidade, ainda vai ter lucro, vai vender o imóvel rápido, receber, colocar o dinheiro em nova arrematação. Então vale a pena, sim, nesses casos, fazer essa ajuda também. Pegar uma pergunta aqui do Luciano. Guaraci, você só arremata em venda online e venda direta da Caixa? Ou também arremata nas outras modalidades, né? Eu já arrematei em outras modalidades. Todas as modalidades têm ponto positivo, tá, pessoal? E eu falo até agora, não apenas como Guaraci arrematante, como Guaraci assessor, né? Que hoje eu estou com mais de 600 assessorias, né? Na Caixa. Então, a estatística está mostrando que está muito dividido entre licitação, venda online e venda direta. Primeiro e segundo leilão é um pouco mais difícil de você encontrar boas oportunidades, mas todo mês tem gente arrematando no primeiro leilão, todo mês tem gente arrematando no segundo leilão, mas está ficando mais concentrado em licitação, venda online e venda direta. Então, para quem está achando que é só uma modalidade, é só a outra que tem boas oportunidades, eu já falo e afirmo com números de assessoria. Todas as modalidades têm boas oportunidades. Inclusive, eu tenho percebido que quem tem arrematado em segundo leilão tem pego boas oportunidades, porque o pessoal está deixando, às vezes, um pouco de lado o segundo leilão, por ficar falando, não, muito nessa linha dessa pergunta, não, o negócio é venda online, venda direta ou licitação. Segundo leilão, às vezes, como as pessoas estão direcionando mais para as outras modalidades, eu tenho visto algumas boas arrematações em segundo leilão, sabe? Então é isso, sabe? Pessoalmente, eu acabo arrematando um pouco mais em venda online, um pouco mais, né? Acaba concentrando um pouco mais. Mas olhando as assessorias, que daí é uma amostra maior, né? Daí a estatística fica mais assertiva. Tá com boas oportunidades em todas as modalidades, pessoal, todas mesmo, tá? Legal demais aí. Então, não só venda online, venda direta, mas também primeira e segunda praça está tendo oportunidade que muita gente não está confiando mais e vai direto lá na venda direta e está deixando passar aí alguma coisa na segunda praça. E a Caixa agora ela voltou a financiar imóveis aí na venda direta, venda online. Como é que está de financiamento? Financiamento, felizmente, abriu a torneira de novo, né? A gente tem quem vive de caixa, né? Ou está acostumado a arrematar caixa, o imóvel popular, talvez de popular ou médio padrão, estava um pouco desesperado, como, né, o mercado estava bem ansioso aí, então ficou o início do ano realmente a Caixa estava tendo estava segurando a mão ali, né, para liberar financiamentos. Agora, assim, o que eu tenho observado é que dos últimos 2 meses, mais ou menos, já tem uma boa oferta de imóveis financiados. Então, para quem gosta do financiamento, e a gente gosta muito, né, Pierre? Então, fiquem atentos, porque está tendo boas oportunidades novamente. Ó, legal demais. Guaraci aqui
top arrematante, 56 arrematações ano passado da Caixa, 98 arrematações no total. É o cara que mais arrematou imóveis Caixa do Brasil em quantidade, então domina muito, principalmente de imóveis populares de valores mais baixos, tem conteúdo demais, criou um perfil específico para falar desses imóveis, que é o Guará Caixa. Então aí, Guará Caixa, quem não segue, siga, né, que é muito conteúdo. Então queria aqui agora assim, te agradecer por essa live aqui muito rica aí de detalhes, de conhecimento. Hoje você é o cara referência em arrematação de imóveis da Caixa, não só como arrematante, que você tem 98 arrematações, mas como assessor, que você já assessorou em mais de 600 arrematações à frente ali da assessoria da Caixa, desses imóveis de retomada. Então não tem outra pessoa no Brasil que tenha o conhecimento da Caixa que você tem hoje. Então queria agradecer aqui pela sua participação, pelo conhecimento, bagagem que você trouxe aqui e deixar aqui aberto para você fazer as suas considerações finais. Acho que a gente falou bastante de assuntos bem diversos, né, o Pierre? Então, imóveis da Caixa, eles têm as suas particularidades, todo segmento de leilão tem as suas particularidades, o judicial tem as particularidades, o extrajudicial tem. Dentro do extrajudicial tem Caixa, tem Santander, tem Bradesco, tem Itaú. Então, hoje, né, eu realmente me especializei na Caixa, tanto como assessor como arrematante. Então, assim, eu particularmente acho que é importante a gente estabelecer um nicho mesmo para a gente trabalhar. Eu nichei no popular, principalmente, e daí a partir do momento que você começa a nichar, você consegue ter um olhar mais atento, né, para valores de mercado, para possíveis valores de venda. De cabeça, você já começa a conseguir fazer algumas contas de retorno. Então aquilo vai te dando mais velocidade. Enquanto no começo você garimpa e você analisa 20 imóveis por dia, nichando, tendo mais, se tornando, vamos falar, um especialista com o tempo, né? Não de uma hora para outra, mas criando experiência naquele nicho, seja em termos de valor, de região, de modalidade, né? Você começa a ter mais velocidade e eficiência de garimpagem. Então, daí chega uma hora que você começa a falar, pô, eu analisava 20, agora analiso 40, 50, 100 imóveis por dia. Então, se tivesse também dar pensar dessa forma, acho que uma consideração final seria um pouco disso também, sabe? Muito bom. Obrigado aí, Guará, pela participação aqui. Muito obrigado, boa tarde. Valeu, galera Smart. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Um abração, Guará. Obrigadão. Falou.